O Jornal do Rio está começando e você acompanha agora as principais notícias do dia aqui no estado. E abrimos falando da linha amarela. Hoje, vereadores aprovaram em uma sessão extraordinária um projeto de lei que permite à prefeitura de assumir a administração da via. Mas olha só, gente, essa novela não vai parar por aí, não. E olha só, uma semana depois da chuva de granizo, moradores de Nova Iguaçu correm para tentar substituir as telhas quebradas. E teve pedido de afastamento. Promotora do Ministério Público pede para sair do caso Marielle após divulgação nas redes sociais dela, apoiando a campanha de Bolsonaro. Tem ainda o futebol e, claro, hoje é sexta, dia do Divirta-se. O Jornal do Rio volta em 30 segundos e eu tô te esperando. A linha amarela deve voltar para as mãos de Marcelo Crivella, porque hoje vereadores aprovaram em uma sessão extraordinária um projeto de lei que permite à prefeitura assumir a administração da via. Mas ainda tem uma segunda decisão sobre o caso que deve acontecer na terça-feira. A discussão do projeto de lei complementar começou ainda pela manhã na sala da presidência da Câmara dos Vereadores. Representantes de 7 comissões deram um parecer para que o texto enviado pela Prefeitura fosse levado para votação em plenário. Alguns vereadores, no entanto, questionaram a legalidade da sessão extraordinária. A falta de quórum acabou por atrasar o encontro que aprovou a votação. Por isso, segundo os parlamentares, esta deveria ter sido cancelada. No entendimento de outros vereadores, no entanto, a presença de pelo menos um membro de cada comissão justificou a espera pelos demais integrantes. O texto permite a retomada da administração da linha amarela pela Prefeitura e a quebra do contrato de concessão com a Lanza, válido até 2037. Vereadores contra o projeto ressaltaram que a medida vai acarretar multa. Vamos votar contra a linha amarela. Vocês vão encher o bolso da linha amarela com dinheiro de hospital, escola. Vocês vão encher o bolso dos empresários da linha amarela com a multa. Os vereadores aprovaram o texto em primeira discussão. O projeto deve voltar ao plenário da Câmara de Vereadores para ser votado em segunda discussão já na próxima terça-feira. Ainda não foi definido se a Prefeitura vai manter o pedágio na linha amarela. Um cálculo feito pela Controladoria Geral do município afirma que o valor cobrado seria de R$ 2. Embora um grupo de vereadores ache que não se deva cobrar pedágio na linha amarela, tem um grupo que pensa assim. O grupo majoritário pensa que se deva cobrar e que os recursos auferidos com o pedágio da linha amarela deva ser exclusivamente destinado à manutenção e operação da linha amarela. Enquanto o destino da Via Expressa é discutido na Câmara de Vereadores, a concessionária retomou nesta sexta a cobrança de R$ 7,50 do pedágio, apenas no sentido Zona Oeste. Mas hoje mais um capítulo dessa novela saiu agora há pouco. A juíza Regina de Castro Lima, da 6ª Vara de Fazenda Pública aqui do Rio, concedeu uma liminar em favor da concessionária que administra a linha amarela, proibindo a prefeitura de encampar o serviço sem que haja prévio processo administrativo da empresa e que garanta a ela o direito de ampla defesa, além do pagamento de multa indenizatória. A juíza também estabeleceu multa de R$ 100 mil por dia, caso a prefeitura não cumpra essa decisão judicial. A gente vai continuar acompanhando esse caso, né, gente? E olha só, em eventos sobre tecnologia, o uso da tecnologia, na verdade, na administração pública, o governador Wilson Witzel falou sobre as declarações do presidente Jair Bolsonaro, reformas no Sambódromo e o futuro de hospitais municipalizados. O governador do estado do Rio de Janeiro, Wilson Witzel, voltou a falar sobre a polêmica com o presidente Jair Bolsonaro. Hoje, ele disse que são levianas as acusações do presidente ao se referir sobre o encontro deles no Rio de Janeiro para tratar do caso Marielle Franco. Eu não tenho bandido de estimação, seja ele de farda, de distintivo, político, filho de poderoso. Não tenho compromisso com a bandidagem. Assumi o Estado sem qualquer compromisso com o traficante, qualquer compromisso com o miliciano. Todos aqueles que se colocarem na reta da justiça
serão presos. Além disso, Wilson Witzel disse que Bolsonaro comete crime de responsabilidade se atentar contra o Estado do Rio de Janeiro e contra a democracia. Também falou de temas importantes que chamam a atenção aqui do Estado do Rio, como o Carnaval. O Sambódromo, que é da Prefeitura do Rio, administrado pelo Executivo Municipal, vai ser assumido por Wilson Witzel já para o Carnaval do ano que vem. E o chefe do Executivo Estadual prometeu que vai investir 8 milhões de reais em obras no Sambódromo, o palco do samba. Para isso, o sistema de renovação vai ser todo na área da iluminação. Eles querem renovar a iluminação do Sambódromo. Isso deve acontecer já para o Carnaval do ano que vem. Sobre a saúde, um outro tema importante também, o Wilson Witzel disse que vai quitar todas as dívidas com a Prefeitura do Rio em relação àqueles hospitais que Marcelo Crivella acabou assumindo quando a Prefeitura municipalizou esses hospitais. Dívidas que estão na casa de 70 milhões de reais que vão ser quitadas de acordo com o Wilson Witzel. Isso tudo aconteceu em um evento aqui na Secretaria de Fazenda hoje, quando o governador falou sobre várias propostas tecnológicas para o governo dele, inclusive uma de reconhecimento facial que está integrada com as forças de segurança do Rio de Janeiro. E a gente, claro, vai acompanhar todas essas promessas, né? A seguir, a gente fala do caso Anderson do Carmo. Testemunhas estão sendo ouvidas sobre a morte do pastor, marido de Flor de Lis. E vejam só esses números. De acordo com o Instituto de Segurança Pública aqui do Rio, os homicídios dolosos caíram 23% se a gente comparar outubro desse ano com o mesmo período do ano passado. O latrocínio, que é o roubo seguido de morte, caiu 73%. O roubo de rua teve queda de 22%, assim como o roubo de veículos, que caiu 29%. O número de roubo de cargas também teve queda, dessa vez de 12%. Para fecharmos, a gente vai falar sobre o roubo de coletivo, que desceu 33%, e o roubo a estabelecimento comercial, que também caiu 26%. São dados compilados de outubro desse ano do Instituto de Segurança Pública do Rio, dados positivos nesse caso, né? E olha só, hoje o secretário da Polícia Militar, Coronel Rogério Figueiredo, esteve aqui no nosso estúdio, conversou com a Thaís Dias. Ele falou sobre uma nova forma de patrulhamento da PM. Estamos pensando em atender alguns bairros utilizando patinete elétrico. Isso. Então, eu já estou vislumbrando fazer o Recreio Seguro, Urca Segura, Grajaú Seguro, em que os policiais militares vão utilizar essa ferramenta, ampliando o policiamento, estando mais próximo da comunidade e fazendo hoje o Cosme Damião, moderno, mais ou menos por aí. E todas as informações dessa entrevista você acompanha amanhã no Jornal do Rio, 10 para as 7 da noite, que a gente vai exibir essa entrevista completa, hein, gente? Testemunhas estão sendo ouvidas no segundo dia de audiências sobre o processo que investiga a morte do pastor Anderson do Carmo, marido da deputada federal Flor de Lis. A Clara Neri está ao vivo agora e vai trazer todas as informações em relação a esse caso. Boa noite, Clara. Boa noite, Natasha. Boa noite a todos. A Justiça do Rio ouviu hoje outras 5 testemunhas no segundo dia de audiência sobre o processo que apura os responsáveis pela morte do pastor Anderson do Carmo, então marido da deputada Flor de Lis. O advogado da mãe do pastor Anderson do Carmo acabou de confirmar para a gente que Flor de Lis teve acesso a informações sobre buscas que a Polícia Militar fez endereços da família. O Ministério Público afirmou hoje que Flor de Lis é apontada como suspeita de fraudar uma carta em que um dos seus filhos aponta o irmão como mandante do crime. Lucas da Silva explicou no documento que cometeu o crime a mando do irmão, o vereador Misael. No entanto, ontem, no primeiro dia de audiências, Misael reafirmou que a mãe, a deputada Flor de Lis, é a mentora do crime. Ontem, durante também essa busca, essa investigação, no celular de Flor de Lis, foi verificado que ela mandou uma mensagem com um comprovante de transferência bancária no valor de R$2.000 para um homem que visitou o mesmo presídio em que um dos seus filhos está preso. Flor de Lis reafirmou que mandou esse documento, fez essa transferência bancária, mas que era para a compra de roupas e outros utensílios para o filho que está preso e também para outros presidiários. As testemunhas continuam sendo ouvidas e a gente espera que esse caso venha seja totalmente investigado. Natasha.
Obrigada, Clara, pelas suas informações. A gente continua acompanhando esse caso de perto. E olha só, a Polícia Civil prendeu hoje 2 homens acusados de espancar 2 torcedores do Vasco em um posto de gasolina em Duque de Caxias no último dia 16. Você lembra dessas imagens? A gente mostrou aqui no Jornal do Rio. Edson Costa Ferreira e Thiago Silva Batista são, segundo a polícia, integrantes de uma torcida organizada do Flamengo e já tinham passagem pela polícia por problemas em estádios de futebol. Vocês acompanham agora as imagens dessa selvageria. Eles foram identificados por conta dessas câmeras de segurança do posto de gasolina e vão responder por tentativa de homicídio. Uma das vítimas segue internada ainda em estado grave e a investigação continua na tentativa de identificar os outros agressores nesse dia dessa briga. Realmente uma selvageria o que aconteceu lá. E a polícia segue, gente, em busca do responsável por matar, na semana passada, uma menina de 16 anos dentro de casa em Barra Mansa, no sul do estado. Quem vai trazer as informações é a repórter Juliana Neves, que esteve no local e conversou com os pais dela. O quarto da Maria Júlia ainda está do jeito que ela deixou. Maju tinha apenas 16 anos e foi encontrada morta com sinais de estrangulamento dentro da própria casa. A principal suspeita é que o autor do crime tenha entrado na residência através de um terreno que fica nos fundos da casa. A hipótese da polícia e da própria família é que ele tenha achado que a casa estava vazia após ver o irmão da vítima saindo de casa. Ele teria, então, passado pelo quintal e entrado na residência através da porta da cozinha, que estava apenas encostada. O corpo da adolescente foi encontrado pelos pais na cozinha. Minha filha estrangulada ali no chão. Um momento não sai da minha cabeça. Eu fecho os olhos assim, tento dar aquela cochilada, mas vem aquela imagem na minha cabeça. Tão jovem, tão nova, tão cheia de esperança, tão cheia de sonhos. Um homem de 22 anos, vizinho da família, chegou a ser encaminhado à delegacia para prestar esclarecimentos, mas foi liberado por falta de provas. Ele teria sido visto por testemunhas observando a casa. O delegado responsável pelo caso preferiu não gravar entrevistas, mas disse que aguarda o laudo da perícia e que não descarta a hipótese de latrocínio, roubo seguido de morte. Eu não quero que nunca nenhuma mãe mais passe por isso. Tenho fé em Deus, em Nossa Senhora, que se eu tenha que sofrer, que sofra só eu. Nenhuma mãe mais vai ter esse sofrimento. Relatos emocionantes, né? E a seguir, gente, moradores de Nova Iguaçu correm contra o tempo para recolocar as telhas quebradas na chuva de granizo que aconteceu na semana passada. Moradores de Nova Iguaçu ainda estão sofrendo com os efeitos da chuva de granizo que atingiu o município na semana passada. Apesar da ajuda da prefeitura, muitos ainda estão com as casas completamente destelhadas. Uma semana se passou e os reflexos da chuva de granizo que atingiu Nova Iguaçu ainda podem ser vistos em centenas de casas que ainda estão sem telhas ou com elas assim completamente furadas. No domingo, a prefeitura montou um plano de emergência e começou a distribuir telhas para a população. Para recebê-las, o dono do imóvel precisa fazer um cadastramento. Feito isso, agentes da prefeitura realizam uma vistoria nas casas e é liberado um vale para fazer a retirada das telhas. De acordo com a prefeitura, 50 mil telhas já foram compradas. 6 mil famílias fizeram o cadastramento e 1.200 já receberam. Cada uma delas recebe 12 telhas como esta aqui. E aquelas famílias que têm deficientes físicos, crianças e que não têm laje em casa são as que têm prioridade. Apesar de estar dentro do grupo que tem prioridade para receber as telhas, Raquel, que tem uma mãe deficiente e vive com filhas e sobrinhas nesta casa, ainda não recebeu a visita de ninguém da prefeitura. Sem telha, a sala da casa se transformou numa grande varanda, sem qualquer proteção. Perdemos televisões, 2 televisões, guarda-roupa, as coisas das crianças. Até ontem mesmo eles não estavam com roupa, não tinha colchão. Tudo que tem aqui dentro hoje é doação. Dona Francisca é pedreira, construiu esta vila há mais de 30 anos. Hoje, após a chuva, precisou realocar os moradores dos imóveis que estavam alugados. Não sabe nem por onde começar.
como não faz parte do grupo que tem prioridade para receber as telhas da prefeitura, precisou tirar do bolso e reclama dos comerciantes que estão colocando os preços lá em cima. Comprei já 200, mas no preço alto, e agora eu vou tirar o para não cair na cabeça das pessoas, vou deixar esperar até quando puder. O prefeito do município afirma que todas as pessoas cadastradas vão receber a visita de agentes da prefeitura. Não tem saída. A gente vai precisar ter paciência porque a gente não consegue chegar de um dia para o outro em todas as 6 mil casas. Mônica, com a ajuda solidária de Wesley, conseguiu hoje levar para casa de carroça as telhas doadas pela prefeitura e agradeceu. A gente unida, a gente vence tudo. Nós estamos aqui para poder ajudar a comunidade, que a gente não pode ficar parado. Ajudando todo mundo vai, né? Hoje a promotora Carmen Elisa, do Ministério Público do Rio, que participava das investigações sobre a morte de Marielle Franco, pediu para ser afastada do caso após a divulgação em redes sociais de que ela havia feito campanha para a eleição de Jair Bolsonaro. Carmen Elisa Bastos Carvalho foi uma das promotoras que desmentiu na última quarta-feira o depoimento do porteiro que citou Bolsonaro no caso de Marielle. Ela é apontada como militante por fazer diversas postagens nas redes sociais em prol do atual presidente. Ela também comemorou a posse de Bolsonaro no dia 1º de janeiro. Apesar de atuar no Ministério Público, a promotora não se priva de expor seu viés ideológico. Há fotos dela abraçada com o deputado Rodrigo Amorim, que quebrou uma placa que homenageava a vereadora. A promotora também já fez postagens contra a liberdade de Lula. Em 2016, o Conselho Nacional do Ministério Público expediu recomendação proibindo a participação de membro do MP em situações que possam demonstrar apoio público a qualquer candidato. O Conselho de Supervisão Fiscal rejeitou as propostas do Estado do Rio para compensar os custos da reestruturação de carreiras da Universidade Estadual do Rio. O órgão avalia as medidas de ajuste para que as contas do Rio entrem no regime de recuperação fiscal. Para o colegiado, gente, a revisão de contratos de alimentação de presidiários não vai ser suficiente para dar conta das despesas extras. Os técnicos fizeram propostas alternativas, como privatização de estatais e o fim da isenção do IPVA, por exemplo. O governador Wilson Witzel tem 30 dias para apresentar uma contraproposta. Chegou a hora do futebol. Nesse fim de semana tem clássico carioca no Brasileirão. Fluminense e Vasco se enfrentam no Maracanã. Amanhã é dia de clássico no Maracanã. Fluminense e Vasco entram em campo com objetivos diferentes. O tricolor precisa sair da zona de rebaixamento. O time não sabe o que é vencer a 4 jogos. O técnico Marcão está pressionado. Uma vitória pode trazer dias mais tranquilos no comando. Em caso de derrota, dificilmente a diretoria vai mantê-lo no cargo. O Cruz Maltino está de olho no G6. Tudo bem que a meta está um pouco distante. O time de luxo está a 8 pontos do 6º colocado Internacional, mas se quiser continuar pensando na Libertadores e também para não correr o risco de se aproximar do Z4, não pode desperdiçar pontos nessa altura do campeonato. Para essa partida, Marcão conta com a volta do volante Alan, que cumpriu suspensão na última rodada. Luxemburgo terá o retorno de Rossi e Henriques ao time. Ontem o Flamengo empatou por 2-2 com o Goiás no Serra Dourada e viu a vantagem para o segundo colocado Palmeiras cair para 8 pontos. No domingo, o rubro-negro enfrenta o Corinthians no Maracanã. O Botafogo perdeu para o Cruzeiro por 2-0 no Engenhão e se complicou na tabela. Agora, apenas 3 pontos separam o time de Alberto Valentim da zona perigosa. Também no domingo, o Glorioso pega o Santos na Vila Belmiro. Vamos agora à previsão do tempo. Hoje o sol pareceu meio tímido entre nuvens. Uma frente fria que passa aqui pelo oceano vem trazendo um pouco de estabilidade. Por isso ainda podem ocorrer pancadas de chuvas até com trovoadas em alguns pontos isolados da cidade. O fim de semana também vai ser de céu parcialmente encoberto. Há possibilidades de chuvas de noite ou até de madrugada. As temperaturas máximas devem ficar em torno de 33 ou 37 graus. A seguir, você acompanha as dicas culturais do Divirta-se. A gente volta já. Sextou! Chegou a hora de ver no Divirta-se como se programar para o fim de semana.
Pedro Mariano se apresenta sábado no Teatro Village Mall. É o show DNA com os maiores sucessos da carreira. Tem edição especial do projeto Criolice no Parque Madureira. Dessa vez, quem desembarca por lá é o grupo Galo Cantor. Vamos dançar separado, já disse. Uma história real chega ao teatro contada por quem sobreviveu a ela. É o espetáculo Os Três Sobreviventes de Hiroshima, encenado por 3 japoneses, um deles com 95 anos. A peça usa técnicas do teatro documental para abordar o ataque e suas consequências. É amanhã, dentro da Mostra Ásia, no Centro Cultural dos Correios. 7ª Arte no Divirta-se. A mostra Assim Vivemos traz filmes e debates sobre deficiências. Serão 38 produções de 20 países. O festival rola até 4 de novembro no CCBB. Já na Caixa Cultural tem o último final de semana da mostra Franco Zeffirelli, Amor, Tragédia e Religião no Cinema, a primeira mostra brasileira sobre o famoso cineasta italiano. Até domingo, o público vai curtir 9 dos principais filmes dele. Olá, galera do Divirta-se, aqui é a Mariana Aidar. Eu, Chico César. A gente vai estar dia 2 de novembro no Circo Voador, lançando os nossos discos O Amor é um Ato Revolucionário. E Veia Nordestina. Vai ser lindo, venham. A noite começa cedo, 11 horas, e vai ser uma noite muito linda. Muita Até. festa. Beijo. Tem espetáculo de dança premiado no Teatro Cacilda Becker só este final de semana. É Catecô, um passeio pela tradição e contemporaneidade da dança afro-brasileira. Até 24 de novembro, a criançada vai se divertir com a vida e seus ciclos em Casa Caramujo. O espetáculo infantil está em cartaz no Teatro Fashion Mall. No Circo Voador rola hoje a Noite do Bem Bolado. 4 grupos mostrando toda a sua musicalidade na lona mais famosa da cidade. E entre eles a Orquestra Voadora, que já é marca registrada aqui no Rio. Numa união entre esporte e dança, o espetáculo Eureka desembarca com apresentações até domingo no Teatro Municipal do Rio. O nome da apresentação vem da famosa exclamação do matemático Arquimedes ao fazer uma descoberta. A ideia é exatamente essa: apresentar descobertas, desafiar o corpo e encantar o público. E tem final de semana agitado lá no Vivo Rio. Domingo tem espetáculo para criançada, é o Baby Shark Live. Já no sábado tem Tunai com o show comemorativo do novo álbum de inéditas, Caderno de Lembranças. E hoje, quem sobe ao palco da casa é Maria Rita, com Samba da Maria. Divirta-se! E é nesse clima de sextou que a gente encerra o Jornal do Rio, mas a gente está de volta amanhã com entrevista exclusiva sobre medidas que a PM pode trazer aqui para o Rio. Vem o Jornal da Band, um ótimo final de semana. Se tiver acompanhado.